dia 25. Shalom, shalom, boa tarde. À tarde com a Torá, hoje dia 12 de Kislev, 5.784, a contar da criação. Estamos no dia 25 de novembro de 2023, da Era Comum. Estamos aí na nossa paraxá da semana, Vayetze, e ele partiu. Falando sobre Yaakov, que partiu da casa de Haran, Lavan, a região de Haran e a casa de Lavan, e rumou-se em direção à sua casa, né? Saudades de casa, como diz o capítulo 31, verso 30, falando exatamente sobre a questão em que Lavan, ele diz para Yaakov, né? Agora sei, agora entendi que de fato você sentia saudades da casa de teu pai, né? Então nós vamos ver essa questão aí dentro desta passagem do dia de hoje, concluindo a nossa paraxá da semana. Temos aí a questão, né, Israel, o povo judeu, o sobrevivente entre as nações, entre as gerações. O povo judeu sobrevive através dos milênios. Então nós vamos ver como e porquê, de uma forma bem simples, resumida, pelo rabino Moshe Goldman, que traz para nós esses relatos, né, dentro desse sentido aí. E também a palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, que traz para nós sobre uma palavra mais aprofundada dentro da questão saudades de casa, né? E também a respeito do respeito aos limites, né? Voltou. Baruch Hashem. Uma queda do sinal, voltando o sinal, vamos em frente aí, né? O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele traz para nós, com referência ao capítulo 31, verso 30, Saudades do Lar, né? Ele nos fala da seguinte forma dentro desse aspecto aqui. Lavan disse a Yaakov: você partiu agora porque sempre sentiu saudades da casa de seu pai. A estadia de Yaakov na casa de Lavan, o seu sogro, na realidade, segundo a visão dos sábios e do nosso Rebbe Menachem Mendel, fala bem claro que essa permanência na casa de Lavan, né, portanto fora de Eretz Israel, a terra de Israel, a terra prometida, fora da casa dos patriarcas, né? Já era um prenúncio exatamente da Galut, do exílio, tanto o primeiro grande exílio, que foi o primeiro exílio babilônico, bem como o segundo grande exílio que aconteceu depois da destruição do segundo templo, no ano 69 da nossa Era Comum, pelo Império Romano. Então a primeira Galut foi exatamente a destruição do primeiro templo, na época babilônica, e o segundo na época do Império Romano, que destruiu Jerusalém. E tanto é que o imperador Adriano, já nos anos 135, né, da nossa Era Comum, justamente para expulsar ainda mais os poucos judeus que ali estavam na terra prometida, na terra de Israel, bem como também para envergonhar, vilipendiar realmente a moral do povo judeu, foi onde que ele mudou a questão ali da Judéia e passou a chamar de Palestina, né? Foi aí que surgiu a questão palestina, na realidade. É só você procurar na história contemporânea, né? Tem aí bem claro para todos entenderem e verem. Até então nunca se falou da Palestina ali naquelas cercanias, ou seja, na terra de Israel. Mas o imperador Adriano Romano, né, que vem da descendência de Esaú, Esaú, que sempre nutriu um ódio sem medidas contra o seu irmão Yaakov e a sua descendência. Então o imperador Adriano veio fazer essa questão toda aí para trazer realmente vergonha, para tentar envergonhar o povo judeu
né, o povo de Israel e também a terra prometida. E aí realmente mudou o nome da Judéia para a Palestina, né, ou Filisteia, que na realidade tem o vínculo com os filisteus, que foram derrotados pelo rei David, etc. e tal. Então, por isso que surgiu aí essa questão, né, da questão da Palestina. E, na realidade, nós temos aqui Iacve na casa de Lavã, né, onde o próprio Lavã reconhece que Iacve ele tinha saudades da casa do pai, ou seja, a casa do pai situada em Canaã, Eretz Israel, a terra de Israel, a terra prometida dada ao povo judeu, como consta na própria Torá, ok? Então, dentro desse aspecto todo, foi o prenúncio, né, a permanência de 20 anos de Iacove na casa de Lavã, fora da terra de Israel, né? Harã hoje é conhecida como Síria, né? Então, nesse aspecto aí já mostrava a profecia que iria se cumprir, a Galute, o exílio do povo judeu, os dois grandes exílios, né? E desta forma, então, Iacove estava fisicamente longe de seu lar e imerso em um ambiente que era oposto à espiritualidade divina, e nesse sentido ele estava imergido realmente num ambiente totalmente anti-Iacove, anti-semita, anti-judaico, né? Bem como também um ambiente oposto a toda a espiritualidade divina. Era este o mundo em que ele estava vivendo, ou seja, fora da terra de Israel. Então esse exílio ele envolve realmente essa grande diáspora que o povo judeu vive desde os dias dos anos 69 da nossa era comum até a presente data. Por quê? Porque enquanto houver um judeu fora da terra de Israel, ainda é galute, exílio, ainda é diáspora, né? Mas a partir do momento que não tiver mais nenhum judeu entre as nações, mas todos em Israel, então aí é o fim do exílio e o início, sem sombra de dúvidas, da Geulá, a redenção. E isso acontecerá exatamente no momento que Mashiach se revelar, e a qualquer momento mesmo, amém, vem amém, porque Mashiach se revelando, então realmente o povo judeu não terá motivos para permanecer fora da terra prometida. Então, a semelhança de Iacove, que Lavã reconheceu, isso significa, Lavã significa as nações, os povos não judeus, né, que vão de fato, no momento da revelação de Mashiach, as nações vão reconhecer que todo judeu entre as nações que estarão retornando, né, de forma pacífica, ordenada, tranquila, não haverá problema e corre-corre nenhum nesse aspecto, estarão retornando para Eretz Israel. As nações reconhecerão que o povo judeu está retornando para Eretz Israel. Saudades do lar, saudades da casa, dos patriarcas. Ok? E para as nações isso será um sinal de que, de fato, Mashiach já está em Jerusalém e Mashiach já começou o seu reinado. Ok? Então, esse é o grande aspecto das saudades do lar que envolve Iacove. Da mesma maneira que, como Iacove, né, nunca se sentiu confortável no seu exílio e constantemente desejava retornar à casa de seu pai, assim também, né, todo judeu deve ansiar sempre o seu regresso à casa dos patriarcas. De um modo mais elevado, não somente para os judeus, mas para toda a humanidade, esse aspecto da saudade no nível mais elevado, mais espiritual, vem trazer para nós a mensagem, segundo o nosso Rebbe Menachem Mendel, que todos nós precisamos sentir saudades da casa do Pai, a casa do Pai Celestial. Não restam dúvidas que nesse mundo físico, a casa do Pai ela é muito bem representada por Israel, geograficamente, e pela cidade de Jerusalém, Jerusalém. Por isso, Jerusalém, ela é e sempre será, como foi,
a eterna capital indivisível de Israel. Não vai ter como dividir isso. Por quê? Porque os planos de Deus, o propósito divino, que está inserido na Torá e nos profetas, e o próprio livro de Salmos está muito bem enxertado com essas questões, vem trazer exatamente essa realidade. Não tem como mudar aquilo que Deus determinou. Entendeu? Então, por isso, a saudade do lar, nesse aspecto mais elevado e mais espiritual, é para que todos os judeus e não judeus tenham saudades do Pai Celestial, a casa do Pai Celestial. Porque a nossa alma, ela é essencialmente monoteísta. Ela é essencialmente, a nossa alma é aquela que arde por amor verdadeiro pelo único Deus, bem como um amor verdadeiro pelo povo escolhido de Deus, o povo judeu. E isso será muito mais ainda inerente, muito mais presente, né, a partir do momento da revelação do justo e verdadeiro Mashiach nos dias finais, que é a qualquer momento mesmo. Amém, amém. Ok? Então, nesse aspecto, o que está acontecendo, né, o que está acontecendo entre as nações, o que está acontecendo entre os não-judeus, é exatamente o quê? O movimento Benei Noach. Ou seja, o movimento Benei Noach, ele, com a liderança do nosso Rav Yaakov Geranstad, né, desde 2012 aqui no Brasil, vem trazer essa realidade que os não-judeus estão cada dia mais abandonando a idolatria, abandonando as cisternas rotas, que significam, né, em vez de irem à fonte das águas, né, para beber águas límpidas, construíram para si cisternas, onde as águas ali são turvas, sujas, né? Então, isso representa exatamente uma vida espiritual sem o monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica. A crença no único e verdadeiro Deus dentro da raiz da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas nós estamos vendo a transformação do mundo. E o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele falou muito bem disso desde os anos 1951 até 1994. E os seus escritos, os seus ensinamentos, os seus estudos têm permeado o mundo judaico, e através do mundo judaico isso tem sido disseminado entre as nações, entre os não-judeus. Isso está despertando cada vez mais os não-judeus ao retornar à casa do Pai Celestial. Por isso, hoje nós vemos de uma forma clara, né, no mundo religioso, as pessoas, né, os seus segmentos religiosos, se travestindo de judeus. Colocam talit, kippá, comemoram as festividades bíblicas, etc. e tal. É de uma forma deturpada? Sim, mas isso traz uma realidade maravilhosa, que a centelha divina que há nas vidas estão sendo despertadas para o verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, isso vai crescer e muito, o movimento Benei Noach, porque quando as pessoas saíram realmente de segmentos religiosos anteriores, reconheceram que havia muitos erros, e aí começaram a criar novas religiões, o que é proibido, criar novas religiões, né? Mas aí o que aconteceu? À medida que as pessoas foram andando, foram percebendo que também havia muitas mentiras, e vão se transformando. E hoje, uma boa parte do mundo religioso está, sem sombra de dúvidas, muito presente o judaísmo. Está muito presente realmente as questões dos ensinamentos judaicos. Está muito presente os ensinamentos do nosso Rebbe Menachem Mendel. O movimento Rabá de hoje, ele é conhecido mundialmente e cada vez mais está sendo conhecido. Em lugares onde há catástrofes, desastres, guerras e companhia limitadas, os rabinos Rabá se fazem presente de uma forma bem marcante para trazer alívio, conforto, trazer shalom, paz aos corações, né? Trazer sossego às almas, para que confiem no único Deus, para que de fato possam realmente fortalecer fé e confiança, para poder estar cada vez mais
na certeza de que tudo está sob o controle de Deus. Então, Yaakov, dentro desse reconhecimento de Lavã, que representa as nações, os povos não judeus, né, vem mostrar não somente a questão da galute, o exílio, que aconteceu com a destruição do primeiro e segundo templo, e até a presente época estamos vivendo aí essa diáspora, certo? E nesse aspecto aí, nós temos aí exatamente a questão da visão da Geulah, a redenção final. A redenção final. E dentro desse aspecto aí, né, a redenção final, ela está de fato presente nesse retorno do Yaakov para a casa do Pai. Então, nesse sentido, que nós possamos ver exatamente o capítulo 31, verso 30, quando Lavã disse, porque sentia saudades da casa de seu pai, né? E dentro desse aspecto aí, né, vem trazer o pacto, né, uma aliança que Lavã fez com Yaakov. Quando nós vemos aí, né, no capítulo 31 ainda, verso 43, até o capítulo 32, verso 3, onde realmente Lavã, né, e Yaakov, eles levantam um monte de pedras, e então eles dizem, eu não cruzarei em sua direção e você não ultrapassará este montículo e este monumento em minha direção. Ou seja, ali naquele momento, Lavã estava tentando garantir, vamos assim dizer, a sua sobrevivência. Porque se Yaakov resolvesse adentrar nos limites de Lavã para dominar, ele dominaria facilmente. E Lavã reconheceu isso, porque ele sabia que Deus, o único Deus desse universo todo, que criou todas as coisas, o único El Shaddai, o único Todo-Poderoso, né, realmente estava com Yaakov. Então, se ele resolvesse dominar Lavã e a sua terra, isso seria facilmente conquistado por Yaakov, porque Lavã viu que Deus estava com Yaakov. E aí nós temos realmente dois aspectos interessantes a observarmos, ou seja, a questão física, por assim dizer, né, em que Lavã estava preocupado de ser dominado, conquistado por Yaakov. E este é o temor sem fundamento das nações, achando que o povo judeu está aí para dominar as nações e ser absoluto entre as nações. E não é isto. O povo judeu, e é a prova de Yaakov querer retornar à casa do pai, de Yitzhak, retornar à terra prometida, para viver em sua terra, viver em sua casa, em paz e harmonia com as nações. Então, na realidade é isto. O povo judeu quer viver em paz na sua terra. Quer viver em paz na casa dos patriarcas, na casa dos seus ancestrais, na casa dos seus pais. O objetivo de Yaakov não era conquistar a casa de Lavã, a terra de Harã. Como não é, desde então, entre os milênios, na história do povo judeu. Não é o objetivo do povo judeu conquistar fisicamente, geograficamente, as nações, os povos, etc. e tal. O objetivo físico, material do povo judeu é viver em paz em sua terra. E isso será plenamente, realmente, nos dias de Mashiach. Este é um ponto físico e geográfico. Agora, existe outro ponto que está dentro da questão espiritual. Yaakov, ele quando sai da casa do seu pai e vai a Harã, né, vai para uma terra fora da terra prometida, a terra de estrangeiros, terra de não-judeus, sai da sua atmosfera de santidade para ser introduzido no meio de um mundo corrupto em todos os seus níveis, que representa exatamente as nações. Então, Yaakov, ele vem mostrar que a conquista que almejavam os patriarcas, entre ele e Yaakov, que é o terceiro patriarca, e que é realmente a missão divina que Deus deu a Israel, ao povo judeu, é de não conquistar as nações fisicamente,
e nem conquistar as nações de forma espiritual, mas é de fazer, de fato, que as nações conheçam, tenham conhecimento do único e o verdadeiro Deus. Porque Deus deu esta missão ao povo judeu, de levar às nações a luz divina, a presença divina. E é por isso que hoje, mais do que nunca, nós estamos vendo não-judeus, através do movimento Bnei Noach Brasil, com a liderança do Rav Yaakov Gerenstad, deixando todos os caminhos duvidosos e incertos espirituais, abandonando toda a idolatria e lançando-se ao monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Isso chama-se o Faratzta, expansão, que Deus deu como missão ao povo judeu, para expandir o conhecimento de Deus. Não é o povo judeu que quer conquistar as nações, nem fisicamente, geograficamente, e nem espiritual. Quem almeja conquistar todo o planeta, todas as nações, inclusive o próprio povo judeu e a própria terra de Israel, é o único Deus, o único Criador, o único Redentor e o único Salvador. E o polo de ligação entre Deus e as nações, Deus escolheu o povo judeu. Por isso, nós não podemos viver um monoteísmo sem fundamento judaico. Nós não podemos conhecer exatamente o significado, de Mashiach sem os ensinamentos judaicos dos nossos rabinos, com os nossos sábios. Então, na realidade, é Deus que desde o princípio, ele sempre trouxe a mensagem através da Torá, transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Esta é a verdade que nós encontramos com referência à questão Yaakov e Lavã. O retorno à terra prometida e à terra de Harã, que representa as nações. Então, por isso, amados, dentro desse aspecto, que nós vemos a missão do povo judeu. E essa é uma das razões pela qual realmente o povo judeu ele tem sobrevivido através dos milênios, enquanto grandes e poderosas nações apareceram na história e desapareceram na história. Tornaram-se simplesmente ex-nações poderosas, por assim dizer, E essas grandes nações estão nos livros de histórias, porque perdeu o seu poderio, a sua elevação que eles se encontravam. Mas o povo judeu não. Tem permanecido e sobrevivido através de todos os tempos. Então, dentro desse aspecto, nós temos aqui uma resposta dada pelo rabino Moshe Goldman, que é diretor do Chabad em Waterloo, Ontário, nos Estados Unidos, se não me engano. Membro da equipe Chabad.org, que traz para nós a seguinte resposta dentro desse aspecto. Na verdade, segundo todos os relatos, diz o rabino Moshe Goldman, os judeus já deveriam ter desaparecido há muito tempo em seu lugar na estante da história, como todas as outras grandes nações que também desapareceram. O fato de não ter ocorrido isto é nada menos que, de fato, um milagre absoluto. Segundo o Rabbeinu Bar Hayeh, sábio comentarista bíblico do século XIII, escreveu que se você gostaria de ver um milagre real e vivo na atualidade, ele dizia nos seus dias, no século XIII, o que não difere dos dias atuais, Então, vamos colocar na atualidade o que o Rabino Bar Hayeh, do século XIII, diz. Então, uma pergunta para os dias atuais, que naquele século XIII foi uma realidade presente naqueles dias atuais, e ela continua sendo uma realidade nos dias atuais. Ou seja,
Se você quer ver realmente um milagre real e vivo, hoje, em qualquer tempo e espaço de tempo, é só você dar uma olhada a qualquer judeu. Ele deveria ainda estar aqui? Ele não deveria ter desaparecido? De fato, um milagre. Um milagre real e vivo. As verdadeiras questões são por quê e como? Como? É simples de responder, diz o rabino. Deus fez isso e continua fazendo. Quem mais suspeitaríamos de realizar milagres senão o único Deus, o Todo-Poderoso? Agora, quanto à questão do porquê, algumas informações são necessárias para nós nos localizarmos na história bíblica e na história real do dia a dia através desses milênios. Por exemplo, há mais de 3.500 anos, o nosso antepassado Avraham, ele ensinou a um mundo confuso e sem raízes sobre a questão do único Deus e as suas expectativas em relação ao ser humano. Em determinado momento da sua vida, isso está registrado lá em Bereshit, Gênesis capítulo 15, Avraham perguntou a Deus, como saberei que herdarei a terra de Israel? Então Deus respondeu para ele, de forma a cimentar o seu relacionamento eterno com Avraham e seus descendentes. Nesta aliança, Deus prometeu sempre proteger o povo judeu, a descendência de Avraham. E em troca seremos seus agentes aqui para espalhar moralidade absoluta, bondade e justiça, a presença divina e a santidade de vida e outros valores que se originaram com o primeiro patriarca e que agora encontram aceitação por uma boa parte da maioria das civilizações. Ou seja, o fator básico que está na Torá e que dentro desse aspecto aqui que nós acabamos de ver, moralidade absoluta, bondade, justiça, presença divina, santidade de vida e outros valores, ela está resumidamente em quê? Deus, família e liberdade. É o tripé divino, esta realidade. Porque Deus, simplesmente você vai reconhecer a Deus como o único Deus. Não existe outro Deus. E como também está escrito em Isaías capítulo 43, versos 9 a 11, onde Deus fala pelo profeta, fora de mim não há Deus e Salvador, ponto. Então essa é a realidade, Deus. Segundo, família, são valores, são questão de bondade, justiça e santidade. E você vai encontrar isso dentro dos próprios 10 mandamentos e dentro das próprias 7 leis de Noé. A questão de Deus, família e liberdade. Porque quando Deus livrou o povo judeu do Egito, ele trouxe a liberdade para o povo, para que o povo tivesse a liberdade de escolha para servir a Deus. Deus não quer escravos. Deus não quer robôs. Deus quer pessoas livres, que tenham a capacidade de refletir sobre as verdades e realidades e realmente decidir, sim, eu quero servir o verdadeiro Deus. E essa é a busca que nós tivemos ao longo da nossa vida, como não-judeus, até chegarmos a este ponto do monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica. Então, nesse sentido, amados, é a grande mensagem que nós temos através de Yaakov, Lavan, Haran, que representam Yaakov e o povo judeu, e Lavan representa as civilizações dos povos, a terra prometida, que representa exatamente a pátria do povo judeu, e Haran, que representa as nações. E os Benei Noa estão entre as nações, porque dentro desse aspecto, nós temos os momentos ante a revelação iminente de Mashiach, que os não-judeus teriam um papel importante
para esses momentos finais dentro da história bíblica e dentro da história contemporânea. Então, quando Lavã, ele colocou aquele montilho de pedras para fazer uma aliança com Jacob, dizendo, eu não vou ultrapassar essa parte em tua direção e nem você a minha, a não ser para fazermos negócios, mas não para briga, para guerra ou algo semelhante, mas para fazer negócios. Dentro desse aspecto, o nosso Rebbe Menahem Mendel, ele coloca entre aspas negócios para trazer exatamente o aspecto de difundir o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. O negócio, entre aspas, é trazer exatamente o que? As nações, ou seja, Jacob, ele pode ultrapassar aquele montilho de pedras, já não é uma barreira enorme e intransponível, mas é um montilho de pedras, que significa pode-se passar do outro lado a qualquer momento, mas não para a guerra, mas para negócios. E isso está explícito exatamente, que de várias formas Deus assim ele agiu. Momentos trágicos, tragédias e terríveis na vida e na história do povo judeu, para espalhar o povo judeu entre as nações, para que entre as nações o povo judeu possa ser a luz para as nações que estão em obscuridade, para que através do povo judeu venha o conhecimento do único Deus, para quebrar o poder de toda e qualquer idolatria entre as nações, para trazer todos os aspectos de moralidade, bondade, justiça, santidade de vida e valores reais de vida que estão alicerçadas na Torá, que são simplificadas em um tripé: Deus, família e liberdade. É o que nós precisamos visualizar. É essa conquista, entre aspas, de negócios, que é exatamente o povo judeu está ainda entre as nações para poder, entre aspas, fazer negócios, ou seja, expandir todos esses valores éticos, morais e espirituais entre as nações. E é por isso que nós hoje no Brasil estamos vivenciando esta realidade, onde centenas de ex-idólatras estamos vivendo o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica da nossa liderança, o Rav Yaakov Gerenstad. Estamos aí ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, fazendo com que realmente nós possamos estar juntamente com ele, o povo judeu, expandindo o conhecimento do único e o verdadeiro Deus, trazendo mais luz divina, mais presença divina para dissipar as trevas e cada vez mais indo transformando este mundo para ser a moradia de Deus, para que Mashiach se revele rapidamente, a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, amém. Então, dentro do porquê, o Rabino traz para nós estas realidades, que todas elas são originárias aos nossos patriarcas, Abraham, Isaac e Jacob. Então, desta forma, nós podemos entender que, de fato, o povo judeu, ele é o departamento de relações públicas de Deus. Então, é por isso que os judeus estão entre as nações. Não é para conquistar as nações, não é para dominar as nações, mas é para cumprir um propósito divino, como relações públicas de Deus, realmente trazer quem é Deus, o único e verdadeiro. Trazer realmente quem foi que, de fato, o único que criou todas as coisas, que formou tudo, e que fora dele não há Deus e Salvador. Então, o povo judeu é dessa forma. Talvez você possa questionar, e todas as vezes que os judeus não cumpriram a sua parte no acordo, como que fica essa questão? Então, Deus é seletivo ou ele mantém a pontuação? Então, a resposta é que a própria definição de pacto é que este tipo de acordo implica em um compromisso absoluto, independente de circunstâncias, que envolve o outro parceiro no pacto.
Assim, ao longo, né, dos anos, quando tentamos esquecer Deus, né, falando o rabino, né, em nome do povo judeu, ele não se esquece de nós. E da mesma forma, houve momentos em que sentíamos que parecia que ele se esqueceu de nós, mas na realidade não esqueceu nem de nós e na realidade nós nem esquecemos dele. Na verdade, no fundo da verdade, é que, de fato, nem Deus e nem o povo judeu, em momento algum, alguém esqueceu de alguém. Por outra razão, às vezes, pode parecer que sim, quando você analisa as tragédias que se abateu sobre o povo judeu. Parece que Deus esqueceu do povo judeu. E aí entra aqueles profetas da fome, da última hora, entra aqueles falsos profetas que falam que Deus esqueceu o povo judeu, que Deus mudou de time, né? Que agora ele não é mais um Deus dos judeus, agora ele é o Deus das nações, como se isso fosse possível. Porque Deus sempre foi o Deus dos judeus e ele sempre foi o Deus das nações. As nações é que colocaram idolatria sobre si. As nações, os povos que ergueram os seus monumentos idólatras e disseram, este é o nosso Deus. Mas Deus, ele sempre permaneceu o único Deus do povo judeu e o único Deus das nações. As nações, sim, esqueceram-se de Deus, do único Deus, e criaram para si idolatrias. Mas Deus não se esqueceu das nações. Deus nunca se esqueceu dos povos não judaicos. Ele sempre, em todo o longo da nossa história, a história da humanidade, Deus sempre deu oportunidades para as nações, para conhecê-lo cada vez melhor, cada vez mais. E agora nós estamos vivendo, de fato, esses últimos dias ante a iminente revelação de Mashiach para qualquer momento mesmo, amém, vem amém, como que o monoteísmo com fundamento judaico está realmente sendo expandido em toda a face da terra, ok? No final de contas, diz o rabino Moshe Goldman, gostemos ou não, Deus é nosso Deus e nós somos os seus filhos. Em primeiro plano, falando dentro do aspecto judaico, ok? E na mesma dimensão, na mesma proporcionalidade, para as nações que vão para o monoteísmo com fundamento judaico, quer queiram ou não os povos, para os não-judeus que abraçam o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, quer queiram ou não, quer gostem ou não, Deus, Hashem, Adonai, é o nosso Deus e nós somos os seus filhos. Ponto. Por isso, realmente, nesse aspecto, Benei Noah, nós temos um estilo de vida judaica para ombro a ombro com o povo judeu, servirmos a Deus no mesmo propósito e estarmos diariamente servindo a Hashem. E nesse sentido, juntos podemos dizer, gostem ou não, Deus é o nosso Deus e nós somos os seus filhos. Por isso, realmente, você não precisa se converter ao judaísmo para servir a Deus dentro de uma dimensão em que é agradável a Deus e que Ele confirma que é o seu Deus e que você é filho dele. Venha conhecer o movimento Benei Noah. Aqui em Bauru e região temos a sinagoga Benei Noah Regional Bauru, né, da cidade Sem Limites para a região, para o Brasil. E tem o movimento Benei Noah Brasil, com a sua sede no Brooklyn, em São Paulo, a sinagoga Chabad Brooklyn, com a liderança do Rav Yaakov Gerenstad. E em todos os estados da nossa federação, nós temos aí, no mínimo, uma família representando o movimento Benei Noah Brasil, trazendo esses conhecimentos. Você pode adentrar também na própria internet, você pode pesquisar lá o movimento Benei Noah Brasil, né, e você vai encontrar uma vasta literatura para poder compreender esses detalhes. Bem como também você pode ir no YouTube lá e pesquisar Rav Yaakov Gerenstad,
tem um canal do nosso Rabino lá, com várias dezenas de estudos e vídeos com referência ao movimento Benei Noach, ao monoteísmo. Ou seja, você hoje, qualquer pesquisa que faz na internet, você tem uma vasta páginas para poder fazer, ou buscar, pesquisar e conhecer. Basta você se interessar por essa realidade, ok? Então, por isso, a pergunta agora que fica, para todos: existe algo que possamos fazer para que toda a nossa casa, vizinhança, saibam disso e vivam isso de acordo com a sua própria capacidade individual? Então, o veículo que o povo judeu tem encontrado, que os rabinos têm encontrado, sempre usando para difundir o conhecimento daquilo que é bom, correto, sagrado e justo, tem sido exatamente o que? A Torá e os seus mitzvot, as suas mitzvot, os seus mandamentos, seus preceitos. Dentro deles estão as próprias 7 leis de Noach, que é para as nações. Ou seja, 613 mandamentos específicos para o povo judeu. 7 leis e as suas ramificações para os povos não judeus, as nações. Então, isso está realmente como instrumento para que todo não judeu possa conhecer estas verdades e possa tomar a decisão de livre escolha, de livre vontade, de servir ou não servir ao único e o verdadeiro Deus. Porque Deus não quer escravos e Deus não quer robôs. Por isso ele deu a cada um a livre escolha, conhecido popularmente como livre arbítrio, mas na realidade é livre escolha. O termo literal da palavra é livre escolha, para que a pessoa possa escolher realmente servir ou não servir a Deus. No Brasil, atualmente, nós temos várias centenas de não-judeus que saíram dos seus mundos religiosos, entre eles eu também, para podermos abraçar cada vez mais o verdadeiro Deus, a verdadeira redenção com Mashiach, através do conhecimento e da sabedoria. Por isso, a Sinagoga Benei Noach Regional Bauru, localizada na Avenida José Silvestre, quadra 7, número 45, ali Jardim Silvestre 2, vizinho do Meidota, estão com as portas abertas para toda a comunidade bauruense e região, para poder conhecer. Estamos ali todas as sextas-feiras a partir das 20 horas para a celebração do Shabat e todos os sábados a partir das 17 horas para o estudo, para vários estudos, entre eles o estudo da Torá, estudos. Hoje, por exemplo, nós vamos começar ali na nossa comunidade local o estudo sobre redenção, que é importante nós estarmos conectados com a questão da redenção, que nós estamos aí iminente a qualquer momento a revelação de Mashiach para a redenção final, e nós precisamos ter essa conexão. Vamos começar hoje os estudos sobre redenção, nesse sentido aí. Vamos ver a possibilidade de podermos gravar o estudo para compartilharmos no nosso canal Benei Noach Bauru e região pelo YouTube e pelo Facebook também, ok? Então, amados, esta é a mensagem que nós temos para o encerramento da nossa Parashá da semana. Yaakov, ele saiu da sua casa, ele saiu da casa da santidade e entrou no mundo, na casa de Harã, na casa de Lavã, que representam as nações, o mundo corrupto, sujo, profano, idólatra, cheio de malandragem, mas Yaakov permaneceu intocável na sua vida espiritual. E é o que nós vemos hoje, dentro do povo judeu entre as nações, principalmente os nossos rabinos Rabad, que tem aí entre as nações, mas não tem se deixado contaminar pelas nações. Por isso, Yaakov, quando ele deitou no Monte Moriá, o monte do templo, onde foram construídos o primeiro e o segundo templo, bem como também onde será construído o terceiro e definitivo templo, ele colocou em volta da sua cabeça pedras para protegê-lo contra animais selvagens. No nível espiritual significa que Yaakov ele protegeu todo o seu intelecto,
onde está localizada a nossa alma divina. Ele protegeu todo o seu intelecto, toda a sua alma divina contra as tentativas de interferências de um mundo corrupto em todos os seus níveis, para influenciá-lo às questões negativas e destrutivas. E nós estamos entre as nações. Precisamos proteger a nossa cabeça, o nosso intelecto, a nossa alma divina, fortalecê-la cada vez mais com a nossa techuvá diária, retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, tefilá, as nossas preces diárias, estudo da Torá, estudo das 7 leis universais e de Sedaká. São as nossas armas, no bom sentido, espirituais, para proteger a nossa cabeça, para que nós possamos permanecer firme na nossa jornada monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica. Que Mashiach se revele a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Ok? Hoje, às 19h13, diretamente da nossa sinagoga Benei Noa Regional Bauru, estaremos transmitindo por este canal a Havidalá, o momento da separação do 7º dia para os 6 dias comuns. Portanto, desde já, Shalom Shavatov, uma boa transposição do 7º dia para os 6 dias comuns, para que nessa nova semana que se inicie com muitas experiências com Deus, que a sua vida você não olhe de forma negativa, mas olhe de forma positiva. A sua adversidade, os seus contras, aquilo que você gostaria que não acontecesse com você, não olhe de forma negativa, mas olhe de forma positiva e veja o que é que Deus está falando com você. Se você buscar a Deus, Ele de fato estará mostrando para você a sua revelação. Por isso, sejamos fortes, sejamos luz, porque os dias de Mashiach estão para acontecer a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Shalom, shalom. Até terça-feira à tarde com a Torá. E hoje à noite, a nossa Havidalá. Até lá.